O Juiz Morte é um dos principais antagonistas de Juiz Dredd, e sem dúvida o mais perigoso inimigo da lei nessa dimensão. Mas o que seria do Destruidor de Mundos sem os seus principais ajudantes, os Juízes Negros, responsáveis por garantir que Morte conseguisse sucesso durante a destruição do mundo morto e em diferentes ataques contra Mega City 1. Seja bem-vindo ao Central Pandora, eu sou o Matheus e por aqui já falamos do temido Juiz Morte, mas hoje vamos explorar um pouco mais sobre os seus fiéis tenentes, Medo, Fogo e Mortes, que juntos completam o quarteto de Cavaleiros do Apocalipse nas obras sci-fi da 2000 AD. E antes de conhecermos mais sobre os principais inimigos do Juiz Dredd, que tal se inscrever e ativar as notificações para continuar apoiando o nosso canal e continuar conhecendo muito mais sobre o universo do Juiz Dredd e recebendo o entretenimento de todas as galáxias. Tal como o Juiz Morte, os outros Juízes Negros tiveram origem na dimensão conhecida como Mundo Morto, onde toda a vida foi considerada um crime e os juízes iniciaram uma cruzada contra todos os vivos, acabando com tudo no planeta. Com a sua terra natal vazia, os Juízes Negros passaram a buscar por novas dimensões onde a vida ainda prosperava, tendo como principal alvo Mega City 1, o planeta Terra e até mesmo a nossa galáxia. Assim como Morte, os outros juízes também possuem poderes similares, principalmente a imortalidade. Em histórias recentes, esses antagonistas foram destruídos por uma bomba capaz de explodir um planeta inteiro e tiveram as suas moléculas espalhadas pelos milhões de quilômetros da galáxia, mas ainda assim foram capazes de retornar. Além disso, eles também possuem habilidades como super força, o poder de possuir os vivos e são grandes estrategistas. Mas além desse combo poderoso de habilidades, cada Juiz Negro possui um tipo de característica diferente. Entre os três, aquele que tem o poder mais perigoso e mais prático é o sádico Juiz Fogo, que quer queimar toda a vida com a força de um sol. Juiz Fogo talvez seja o mais óbvio dos três Juízes Negros. O seu principal poder é ser coberto por uma chama etérea. Esse fogo pode ser projetado em diferentes direções, com Fogo tendo preferência por utilizar um tridente para fazer esse tipo de ataque. E isso torna o antagonista um lança-chamas vivo. E enquanto a sua fraqueza pode parecer óbvia, usar água contra ele no máximo consegue retardá-lo. Quando determinado, ele pode não só submergir completamente em água, como também consegue aumentar a sua temperatura, mesmo estando no fundo de um lago. Como é de se imaginar, seu tipo de execução favorito é justamente a incineração. Ele é o principal combatente dos Juízes Negros, justamente pela sua habilidade de funcionar como uma arma de longo alcance quando necessário. O nome Fogo foi dado a ele por Sidney, uma homenagem após ele demonstrar a sua ferocidade pela justiça, queimando uma escola inteira depois que os alunos violaram as regras de som alto. Ele também foi essencial para o plano de dominar o Departamento de Justiça no Mundo Morto, tendo se infiltrado entre a Resistência e ajudando a acabar com um plano para matar Sidney antes que ele se tornasse o Juiz Morte. Já como Juiz Negro, ele foi uma das peças principais para a dominação mundial e o fim da vida no Mundo Morto. Mas durante um golpe de Casey Tweed para tentar destronar Morte, Fogo demonstrou não ser assim tão fiel ao seu superior. Além disso, ele demonstra não ser tão desapegado ao seu passado humano, ainda nutrindo sentimentos por uma mulher que recusou se unir a ele, dando sinais de que ele ainda tinha que lidar com alguns de seus sentimentos. Existe uma frase bem famosa que diz: "A única coisa que precisamos temer é o próprio medo". No caso das páginas da 2000 AD, isso é um pouco literal, já que Juiz Medo é um dos personagens mais aterrorizantes das histórias em quadrinhos, utilizando o olhar mais mortal da ficção científica, capaz de fazer que até a alma mais corajosa sucumba a seus maiores medos. Face me and know true justice in death. Medo é o mais enigmático de todos os Juízes Negros. Não só a sua aparência mudou completamente, mas também a sua parte psíquica. Quando uma Psy tenta ler os seus pensamentos, ela o descreve como se não existisse nada em sua forma, apenas uma grande sombra, um grande vazio. Ele se tornou muito mais do que algo físico, o medo é uma ideia. Alguns que tentaram tocar debaixo de seu capacete descreveram apenas um frio sem fim. Sendo assim,
O que está debaixo do capacete é muito mais um mistério do que uma forma concreta. Medo é a personificação do terror cósmico nos quadrinhos do Juiz Dredd, representando exatamente o medo do desconhecido, já que cada pessoa vê um horror diferente quando ele abre a proteção do seu rosto. Quando isso acontece, quem olha diretamente para o rosto do Juiz Medo vivencia suas maiores fobias, literalmente morrendo de pavor. O poder de induzir o medo desse juiz é tão grande que até mesmo a milhões de quilômetros de distância, ele pode abalar psicologicamente alguém que olhe para o seu rosto através de um monitor ou de uma gravação. Seu poder também funciona em multidões. Só a sua presença é capaz de fazer as pessoas enlouquecerem, com muitos se matando ou matando seus companheiros. Basta focar em uma vítima, mesmo que distante, para que a sua influência negativa passe a surtir efeito. Mas causar pavor e fazer com que as pessoas vivenciem as suas fobias não é a única habilidade desse juiz. Medo também conta com alguns recursos para ajudar a enfrentar os mais corajosos. Parte do seu uniforme é composto por armadilhas de urso e correntes. Mas isso não é apenas de enfeite. Medo pode usar essas armadilhas de urso como armas, usando-as para prender suas vítimas e evitar que elas escapem, além de causarem muita dor durante seus ataques. Em seu auge no mundo morto, Medo era o mais temido entre os juízes negros. Até mesmo seus aliados não ousavam olhar em seu rosto. Mas ele tem uma falha grave, afinal, Medo tem os seus limites. E quando alguém é exposto a muitos horrores, essa pessoa fica dessensibilizada. O vilão passou a perder a confiança em seus poderes após encontrar uma criança que não era afetada pelo seu olhar de pavor. Afinal, ela já tinha passado por tanta coisa que já não tinha mais o que temer. E esse era um sinal de que alguma coisa esperava por ele no futuro. E essa coisa era Dredd, o mais poderoso queixo de Mega City e o maior juiz de todos os tempos. Dredd não possui nenhuma fobia escondida, como muitos outros juízes que foram treinados junto com ele. Então, quando o Juiz Negro desafia Dredd a encarar a face do medo, o juiz da Megona mostrou que na verdade é o medo que precisava encarar o punho de Dredd. E mesmo juízes negros sendo algumas das criaturas mais aterrorizantes das histórias em quadrinhos, um deles se destaca como sendo o mais cruel, superando até mesmo a determinação de morte para acabar com toda a vida. Juiz Mortis, às vezes traduzido como Juiz Flagelo ou Juiz Ruína, é o mais cruel entre os 4 juízes negros, e o seu toque é capaz de trazer destruição para qualquer ser vivo. Juiz Mortis chama a atenção por ser o menos humano entre seus colegas. Curiosamente, ele tem o crânio de uma ovelha e até mesmo um rabo, mesmo ele tendo sido humano antes de se tornar um demônio interdimensional. Os humanos que são possuídos por ele também ganham esse formato distinto. A habilidade especial de Mortis é o seu toque. Ele pode fazer com que tudo que é vivo se decomponha em segundos. Basta apenas um simples toque para que alguém saudável vire apenas restos em decomposição. Isso torna um inimigo perigoso quando em curta distância, e em alguns momentos ele também demonstrou ser capaz de decompor objetos inorgânicos, como metal e concreto. Poucos sobreviveram ao toque de Mortis. Até o momento, apenas o juiz Logan conseguiu escapar da decomposição completa, perdendo apenas parte do seu braço. Mas ainda assim, ele passou meses no hospital tendo que lidar com as consequências da necrose. Mas uma das principais vantagens de Mortis é que ele é tão inteligente quanto seu líder, e com certeza o juiz negro mais fiel à causa de Morte. Mortis era tão confiável que o juiz-chefe ordenou que ele criasse um plano de contingência caso fobia e náusea se tornassem traidoras. O juiz com toque de decomposição não só conseguiu passar a destilar fluidos mortos por conta própria, sem a ajuda das Irmãs da Morte, como conseguiu transformar o líquido que transformou os humanos em juízes negros em uma arma de destruição em massa, começando o julgamento do bloco soviético do mundo morto. Após o fim da vida no mundo morto, os 4 antagonistas passaram séculos esperando nova vida para ser julgada. Mortis usou esse tempo para prolongar cada vez mais os horrores do Grande Massacre. Durante esse período de tédio, ele criou uma grande refinaria de vinho, feita inteiramente com corpos. Em um determinado momento, entre esses séculos de tédio, o mundo morto foi visitado por uma raça de alienígenas, e eles se encontraram justamente com o Juiz Negro, que os recebeu de braços abertos.
E apesar de educado, Mortis acabou com seus visitantes, contente que agora ele sabia que existiam outros mundos, outras raças e outras vidas para serem julgadas. Além dos principais juízes negros, hora ou outra temos alguns membros que se unem ao quarteto, e é bem importante falar desses membros temporários, principalmente porque entre eles temos um clone do próprio Dredd e o palhaço príncipe do crime de Gotham. Durante o arco Torture Garden, o grupo de antagonistas ganhou mais um membro, o Juiz Sussurro, um poderoso Psy que consegue ouvir o pensamento de todos e também consegue implantar pensamentos na cabeça dos outros. Ele pode causar visões e fazer com que alguém faça o que ele quiser ao implantar esses pensamentos falsos. Esse juiz negro tem como principal forte fazer com que o sentimento de culpa se torne insuportável para suas vítimas, explorando qualquer segredo que possa causar arrependimento. Ele é aquela voz que está sempre no fundo da nossa mente, sussurrando sobre os nossos erros. Outro nome importante que passou pelos juízes negros foi Kraken, um dos clones do Dredd que foi treinado para substituir o original, já que ele estava mais velho e descontente com o Departamento de Justiça. Kraken teve a mente corrompida pelas Irmãs da Morte e pelos Juízes Negros, durante os eventos de Necrópolis, uma das maiores tragédias em Mega City 1. Kraken foi forçado a agir junto com os Juízes Negros, mas Morte garantiu que ele pudesse ver tudo o que estava acontecendo, mesmo sem ter nenhum controle, para que o remorso destruísse ainda mais a sua alma. E por fim temos o mais famoso vilão do Batman e um dos personagens mais famosos da história. Coringa se aventurou na cidade futurista de Mega City 1 durante o crossover Batman vs Juiz Dredd Morra Sorrindo. Nessa história, o personagem consegue um dos dispositivos de pulo interdimensional que apareceram no crossover Batman vs Juiz Dredd Justiça em Gotham. O dispositivo acaba falhando e, enquanto o corpo do personagem fica no universo do Batman, o seu espírito vai direto para Meg 1. E qual é o seu plano? Liberar os juízes negros em troca do segredo da imortalidade. E como é de se imaginar, Morte fica bem contente com a ajuda de Coringa, e até mesmo o torna um dos juízes negros. O palhaço do crime então vira o Juiz Coringa, uma versão ainda mais extrema e lunática do vilão. Enquanto ele é um juiz negro, Coringa tem os mesmos poderes dos outros, mas o seu diferencial é a sua risada, que acabou se tornando uma arma mortal. Recentemente, os juízes negros passaram a ter uma evolução diferente nas páginas da 2000 AD. Desde o arco Dark Justice, que tem fortes inspirações em Aliens: O Resgate, as histórias dos vilões passaram a ser mais focadas em um tipo de horror espacial. A aparência deles mudou para algo muito mais orgânico, com uniformes menos destacados e um aspecto mais puxado para os elementos do horror cósmico, até mesmo ganhando novas versões com corpos alienígenas. Sendo assim, recentemente eles deram uma trégua para Mega City 1, mas agora julgam outros planetas, tentando acabar com todos os vivos na nossa galáxia. Os Juízes Negros continuam sendo os melhores vilões do Juiz Dredd e um dos principais antagonistas da ficção científica de forma geral, e ao que tudo indica, eles ainda vão causar muitos problemas no futuro. E muito obrigado pela sua presença nesse vídeo em que exploramos um pouco mais sobre os Juízes Negros. E mais uma vez, não deixe de continuar acompanhando o Central Pandora para receber entretenimento de todas as galáxias. Continue respeitando a lei e a gente se vê no próximo vídeo.